Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa sexta aula do nosso curso breve revisional sobre licitações em sede do Concurso Nacional Unificado. Nessa aula, nós falaremos sobre o procedimento licitatório em si, é a primeira parte. Essa aula ela vai precisar ser um pouco mais extensa. E teremos hoje um panorama geral sobre as fases do processo licitatório. Falaremos sobre as formalidades que também são gerais, que atingem todas as etapas desses procedimentos. E falaremos mais detidamente sobre a primeira etapa de todo o processo licitatório, que é a etapa preparatória, é a fase de planejamento. E dentro dessa fase, que ela é extensa, ela é a mais importante num processo licitatório, porque é nela onde nós definimos efetivamente como é que vão se proceder as etapas da fase externa, que são mais procedimental. Mas, como isso vai consumir um pouco mais de tempo, falaremos hoje só sobre o DFD e o estudo técnico preliminar. Bem, o percurso geral da licitação. Eu quis trazer isso aqui para vocês, para que vocês entendam como é que funciona um processo licitatório antes da gente entrar nos detalhes. De novo, aquela lógica de você entender o conceito geral, entender princípios, entender como a coisa funciona, para depois a gente entrar nas especificidades. Pensa só, todo órgão público, ele desenvolve algum serviço, ele presta algum serviço para a sociedade. Para prestar esses serviços para a sociedade, ele precisa ou contratar outros serviços, serviços de apoio, ou ele precisa adquirir bens para poder realizar aquele mister que é o mister daquele determinado órgão. Para que isso ocorra, os funcionários públicos que estão lotados lá naquele órgão, eles percebem ao longo do cotidiano, ao longo da realização de suas tarefas, necessidades que acontecem para que aquele serviço seja bem feito, bem prestado para a sociedade. Esse é o primeiro ponto, onde a gente começa a pensar em fazer uma licitação. Porque apareceu uma necessidade, eu preciso atender aquela necessidade, e aquela necessidade ela é feita com a aquisição de bens ou aquisição de serviços. É o primeiro momento onde a gente começa a pensar um processo licitatório. Então, apareceu uma necessidade ela foi percebida por aquele órgão, por aqueles servidores que trabalham naquele órgão, ele precisa escrever essa necessidade, formalizar essa necessidade. Depois que essa necessidade está formalizada, depois que esse bem que precisa ser adquirido, ou esse serviço que precisa ser contratado, está percebido, a gente entra numa segunda etapa, que é estudar como é que nós vamos atender aquela necessidade que foi percebida. Imagine aí um órgão, uma prefeitura, que lida com manutenção dos seus prédios próprios e que precisa comprar uma ferramenta para poder fazer uma parte dessas manutenções. O servidor que está lá no cotidiano fazendo esse serviço de manutenção, ele percebe, poxa, havia uma ferramenta aqui, ela perdeu eficiência, ou ela quebrou, ela não é mais funcional, eu não consigo mais fazer o meu serviço com essa ferramenta. Essa é a necessidade daquela pessoa. Para atender aquela necessidade lá daquele servidor que está desempenhando serviço público, a gente precisa estudar como é que vai ser atendido. Estou trazendo um elemento uma situação bem simples para poder ficar claro para vocês. Aquela ferramenta estragou, ele precisa daquela ferramenta para poder trabalhar, e a gente pode resolver o problema daquela ferramenta de modos diferentes. Eu posso alugar uma ferramenta para aquele servidor, eu posso comprar uma nova ferramenta para aquele servidor, eu posso mandar fazer a manutenção daquela ferramenta daquele servidor. São muitas possibilidades, são várias vertentes diferentes de abordagem do problema que podem acontecer. Mas para que a gente avalie, chegue a uma conclusão de qual é a melhor solução para aquele problema, alguém tem que estudar aquela situação. Então, alguém pega aquela necessidade, avalia todos os aspectos daquela necessidade, os custos daquela necessidade, se o mercado atende aquela necessidade, a quantidade dos bens ou dos serviços que precisam ser contratados.
elabora um estudo para poder chegar à conclusão de que, olha só, é melhor hoje aqui na nossa cidade, é melhor hoje para essa prestação de serviço, nem é mais comprar uma ferramenta, é alugar. Tem uma loja aqui que aluga ferramenta muito barata, e a gente não vai mais se preocupar com isso. Se a ferramenta quebrar hoje, amanhã ela é substituída, ou ela é substituída em 1 hora. É uma solução que é mais alinhada ao interesse público. Então, decidiu-se por isso, a gente enxergou nesse estudo que, olha, tem a necessidade, que é a ferramenta lá para o servidor trabalhar, mas percebemos que eu não preciso mais comprar essa ferramenta. Vamos alugar porque tem esse serviço de aluguel, de locação desse bem, ele é mais útil para essa nossa circunstância agora. Então, vamos passar para uma segunda etapa, que é como eu vou definir esse bem que vai ser comprado, ou esse serviço que vai ser contratado, que é caracterizar de fato. Eu já estudei, já sei que eu vou alugar e não vou comprar, aí eu começo a escrever, cara, como é que eu quero esse aluguel? Eu quero esse aluguel que a pessoa me entregue aqui na prefeitura essa ferramenta. Eu quero esse aluguel que, se a máquina parar de funcionar, ele me devolva uma outra, ou substitua essa máquina em até 24 horas, ou em até 2 horas. É um serviço que não pode parar. Eu quero que essa empresa que vai fornecer esse serviço de aluguel, que ela disponibilize máquinas de tipos diferentes. Tudo isso a gente precisa caracterizar para ir para a etapa subsequente, que é avaliar quais são os riscos envolvidos nessa decisão que nós tomamos, nessa contratação que a gente tomou. Poxa, eu vou contratar isso, e se não der certo a licitação, e se fracassar, esse serviço ele pode esperar um tempo, ou ele não pode esperar, isso tem que estar definido. E se essa empresa da qual eu vou alugar o bem parar de fornecer esse bem, esse serviço? E como nós faremos? Será que não era melhor então comprar, porque eu fico com esse bem lá? Esses riscos todos e dos mais variados problemas, dos mais variados serviços que se contrata, dos mais variados bens que se compra, eles precisam ser avaliados para que a gente tenha, para que a gente possa entender de fato o que a gente está comprando, por que a gente está comprando. Essa etapa ela é fundamental, porque essa etapa ela consolida um planejamento do que vai comprar, para não comprar algo que vai ser desnecessário para o Estado, ou algo que vai ser só um custo e que não vai atender ao interesse público, que não vai atender aquela necessidade daquele órgão. Essa etapa toda, e aí entendam, estou falando de maneira bastante geral aqui, generalizada, genérica, entendam que esse é um caminhar do processo licitatório. Percebo uma necessidade, estudo como é que eu vou atender aquela necessidade, depois eu defino qual é aquela solução que eu escolhi, escrevo lá, detalho como é que eu quero que aquele bem seja fornecido, aquele serviço seja prestado, e eu avalio os riscos daquilo. Depois eu vou lá e compro. Eu vou lá e falo, poxa, agora que eu já sei que eu preciso de uma máquina de furar paredes, eu já sei que alugar é melhor do que isso, eu já sei que se tiver o risco da licitação fracassar, se tiver o risco da empresa quebrar, eu posso esperar um tempo, o melhor cenário é fazer o aluguel mesmo, então vai lá e compra esse serviço, compra aquele bem e faz a compra especificamente. Então o processo licitatório, de maneira geral, é isso. O Estado faz isso. O Estado precisa de coisas, o Estado estuda essa sua necessidade, define que coisas ou que bens, que serviços que ele vai comprar e fala para o mercado, fala para o público todo, olha, eu estou comprando aqui, quem é que quer fornecer isso para mim? Essa é a ideia geral do processo licitatório. Bem, qual é o percurso que se percorre a partir dessa ideia geral que eu passei para vocês? A primeira fase é a fase preparatória. Essa fase a gente chama ela de fase interna. É o momento onde o Estado está estudando, está planejando o que vai comprar. Ela surge de uma necessidade, como nós já falamos. Então, ela surge dessa necessidade que foi observada lá ao longo do desenvolvimento das tarefas dos servidores daquele determinado órgão ou de uma demanda que foi apresentada pela sociedade. Há essa necessidade, poxa, precisa-se de uma ambulância em determinada cidade, ou precisa-se instalar câmeras de segurança em determinado ponto. Essa necessidade ela é percebida. Alguém vai escrever ou formalizar qual é essa necessidade. Preciso comprar câmeras, preciso comprar uma ambulância, preciso reformar um hospital. Aí alguém vai escrever isso. Quem escreve isso normalmente não é nem o setor que faz as compras, é o setor que está lá atuando no campo mesmo, de fato está lá prestando serviço. Porque quem está perto do problema é que percebe
melhora esse problema. Depois disso, alguém elabora um estudo. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos que não são meros formulários que se preenchem. A gente estuda, de fato, a situação que está envolvida e depois que a gente estuda aquela situação, a gente prepara um relatório. O ETP não é um mero papel, um mero formulário a ser preenchido. O ETP é essa cultura de estudar a coisa, de estudar a demanda do Estado, a necessidade do Estado. A gente estuda essa necessidade, avalia o mercado, a gente vai falar bastante detalhadamente sobre o ETP hoje e chega à conclusão de qual é a solução. Depois a gente escreve um termo de referência. Esse termo de referência é aquele documento onde a gente, depois de ter estudado a solução, o problema, apontar para uma solução, a gente escreve, a gente detalha quais são as características daquele serviço ou daquele bem que a gente precisa contratar. Aqui está dizendo toda a regra que a empresa vai ter que cumprir. Esse aqui, de fato, é o documento principal que a empresa entra em contato quando ela vai fazer uma proposta para o Estado. Ela olha ali dentro do termo de referência, cara, o que esse Estado quer, como é que eu vou fornecer esse bem, como é que eu vou prestar esse serviço, quais são as garantias que eles querem, quais são os tempos de reposição, qual é a qualidade do bem que vai ser fornecido, tudo isso vai estar nesse termo de referência. E, por fim, essa equipe de planejamento, esses servidores que estão elaborando esse processo licitatório, mapeia esses riscos que estão inerentes a cada uma das compras, que são riscos diferentes, a depender de compras diferentes ou de serviços diferentes, de complexidades diferentes. Depois que a gente faz toda essa etapa aqui de planejar efetivamente uma compra, é que de fato a gente publica uma licitação. É isso aqui, como está bem marcado aqui, a fase interna da licitação. É aqui onde tem mais dispêndio de energia com entender o problema, pesquisar o problema, pesquisar soluções e tomar decisões de como esse problema vai ser sanado, como essa necessidade vai ser atendida. Essa é a fase que ela é mais crítica do processo licitatório, porque se ela começar de maneira inapropriada ou não cuidadosa, ela contamina todo o processo licitatório, porque na fase externa, que é a nossa segunda fase aqui, a fase sucessiva do processo licitatório, ela já se torna bastante procedimental. Agora aqui, nesta fase, não tem mais a discussão de qual é o elemento que a gente vai utilizar para atender aquela demanda da sociedade, qual é o tamanho daquela demanda da sociedade. Aquela demanda da sociedade de fato existe, aquilo é necessário de fato, aquilo está alinhado ao interesse público de fato. Aquela demanda que foi apresentada, ela foi adequadamente traduzida. Isso já passou. Essa fase, ela está lá no planejamento. Aqui, a gente vai divulgar o edital e a gente vai fazer os procedimentos da licitação de fato. Conduzir o pregão eletrônico, adjudicar, homologar lá no final, julgar as propostas, coletar as propostas que são coletadas hoje por um sistema eletrônico, que é o caminho mais o desejável pela lei. É uma fase que ela é mais procedimental. Ela consiste, assim que a gente inaugura essa fase externa da licitação com a divulgação do edital. Quando a gente divulga, ele saiu do âmbito ali daquele órgão público e aí ele está no mundo. Qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa pode ler o que está constituído ali naqueles documentos preparatórios, naquele edital que vai participar, que vai buscar atender aquela demanda da sociedade. Ele efetivamente se tornou transparente e público. Não que as fases antecessoras não sejam, né? Nas fases antecessoras ali, os documentos todos são públicos, por regra eles são transparentes, eles devem ser publicados, exceto, tem exceções, como toda regra tem exceção, mas é aqui que a gente propaga para o Estado, que a gente faz para o Estado, para a sociedade, a gente propaga para a sociedade que o Estado está querendo comprar alguma coisa, está querendo adquirir algum serviço ou algum bem. Depois que é feita essa divulgação, essa publicação, tem os seus tempos legais, a gente vai ver isso mais à frente no nosso curso.
As empresas apresentam as propostas e dão os lances. Falam assim, olha só, eu já vi aí o que você quer comprar, Estado, e aí eu tenho um bem aqui que vai atender a sua necessidade, está alinhado aos seus documentos aí, ao seu edital licitatório, e eu vou te fornecer ao preço tal. Aparece a empresa 1, a empresa 2, a empresa 3, 10, 15, 20 empresas. Eu participo de licitações que tem 20 empresas diferentes oferecendo produtos para o Estado. E acontece aquilo que eu já disse, que é o mistério do processo licitatório, que é a concorrência de fato. São 10 empresas querendo vender para o Estado e elas vão ali dar lances, normalmente num pregão eletrônico. A maioria das licitações que nós fazemos é pregão eletrônico no Estado brasileiro, a maioria absoluta. E as empresas a empresa que apresentar o menor lance, ela sai dali vencedora, que é nessa fase de julgamento aqui. A empresa, o pregoeiro que está conduzindo ali julga aquelas propostas, escolhe aquela proposta que é a proposta melhor, mais adequada para atender aquele objetivo lá. Depois disso, e isso aqui é uma inovação da 14133, o pregoeiro faz a habilitação dessa empresa que está lá na primeira posição do leilão, do pregão. Na 866, já no pregão eletrônico isso já era invertido, mas na 866 a regra era contrária. Primeiro a gente habilitava as empresas e depois a gente fazia o julgamento das propostas. Isso implicava num trabalho muito grande. Eu fiz uma licitação para a construção de um edifício, certa vez, e eram umas 10 empresas diferentes, eu não me lembro muito bem, mas 8 ou 10 empresas diferentes, e até avaliar todos os documentos de habilitação, porque são vários documentos de habilitação de todas essas empresas. A gente consumiu lá umas 4, 5 sessões públicas, até a gente avaliar todas as empresas, ver quais estavam habilitadas e quais não estavam habilitadas, aí para a gente poder ver o preço que cada uma tinha apresentado. Com essa lógica dessa fase invertida, nós teríamos que ter feito a habilitação só de uma empresa. A gente vê os preços, julga, e aí depois dessa fase de julgamento a gente habilita aquela única empresa. Poxa, e se aquela não for habilitada? A gente descarta ela, a gente desclassifica ela e chama a próxima empresa, e aí habilita só mais essa empresa. Isso economiza muito tempo, e tempo é recurso, né? É dinheiro, tem custo. Bem, depois dessa fase de habilitação, a gente julgou, a gente habilitou aquela empresa que está em primeiro lugar, aí essa empresa já venceu e todas as demais perderam, por óbvio, né? Então, essas empresas normalmente elas não ficam satisfeitas com ter perdido aquele pregão, tem interesse financeiro ali envolvido, elas tinham a expectativa ali de oferir algum lucro com aquilo e foi frustrada essa expectativa, porque só uma sai vencedora de um pregão. E a gente abre para a fase que é de recursos, onde as outras empresas vão apontar, olha só, você habilitou, você servidor público, você habilitou essa empresa aí que está em primeiro lugar, mas você não viu que os documentos dela não são justos, ou você não viu que ela apresentou um documento que tem uma fraude, que é um documento falso, ou você não viu que a proposta dela está inexequível em uma porção. As empresas apresentam esses recursos. Esse recurso ele é julgado em 2 instâncias. O pregoeiro, ele julga, o próprio pregoeiro está conduzindo o pregão, ele julga esse recurso imediatamente, e após isso ele encaminha para uma autoridade superior e faz o 2º grau ali de julgamento desses recursos. Passou disso aqui, é feita a adjudicação daquele objeto àquela única empresa, que é a empresa vencedora. A gente já julgou, a gente já habilitou, julgou os recursos, já findou ali esse procedimento administrativo, a gente faz uma adjudicação, que é pegar aquele objeto e dar para aquela empresa, para assim, ó, empresa, você ganhou esse objeto aqui, esse item dessa licitação. Após isso, a autoridade superior ao pregoeiro, ela vai lá e homologa essa licitação, e aí já não é mais falando que aquele objeto está com aquela empresa. Aí é uma homologação que ela é geral, ela é uma homologação que é sobre o processo inteiro, que é a autoridade falando que, olha, eu conferi todos os documentos dessa licitação, eu conferi todos os
os procedimentos dessa licitação e eles são válidos, são legais e estão corretos, estão de acordo com o interesse público, estão de acordo com o espírito republicano e a licitação se finda. Aqui, depois da homologação da autoridade, a licitação acabou, a gente entra numa fase que é de contrato já. Então esse é o panorama geral de um processo licitatório no nosso país. Nós temos também na nossa lei, na 14.133, formalidades que são gerais, e é bom você estar com isso na cabeça, essas formalidades gerais, porque elas aparecem hora ou outra, no mesmo espírito lá dos princípios, que você tem que estar com isso na cabeça o tempo todo, porque te ajuda a julgar muitas circunstâncias, tanto na vida prática, quanto na realização de uma prova de um concurso público. A primeira é que todo documento de uma licitação precisa ser escrito, tem que estar assinado, tem que ter data, tem que ter local. Essa é a regra geral, isso pode aparecer lá na sua prova lá. Então, documentos de licitação tem que ter essas características aí. Os valores, em regra, são em real, em nossa moeda nacional, mas há exceção, porque quando a gente pode fazer licitações internacionais, e aí nos casos dessas empresas que estão em outro estado e que usam outra moeda, a gente pode abrir para que essas empresas apresentem esses custos na moeda, ou em dólar, ou em euro, ou na moeda que o administrador que está conduzindo o procedimento licitatório acredita que faz sentido para aquele procedimento licitatório lá. Eu já conduzi processos licitatórios que nós permitimos que as empresas apresentassem as suas propostas em dólar e também já permiti que apresentassem em dólar e em euro, a depender de como a gente entende que as empresas que vão participar daquele certame vão participar. Mas podia ser qualquer outra moeda, a gente poderia ter definido ali se a gente percebesse que o mercado, em determinados países que em regra outras moedas são mais expressivas, pudessem participar. A gente está aqui na América Latina, né? Talvez um peso argentino, em alguma circunstância, a gente pode permitir que empresas apresentem com essas moedas. Não é um problema, é uma exceção da regra. Erros formais, esse aqui é o princípio da formalidade moderada. Erros que são na forma da coisa, a gente pode, e que não vão repercutir na matéria de fato, a gente pode, eles não são absolutos. Aconteceu o erro, a gente pode corrigir o erro ali ao longo do processo, e ele não vai anular a proposta que é mais vantajosa para o Estado. Poxa, a empresa mandou uma proposta, ela colocou o preço unitário e ela colocou o preço global, e na hora de fazer a multiplicação ela errou lá em alguns centavos, ou em algumas centenas de reais, ou até em alguns milhares de reais, a depender do volume da licitação. Você pode sim falar assim, empresa, a sua multiplicação aqui nesse documento está errado, você pode ajustar. A empresa pode pegar, ajustar e apresentar novamente, isso não anula a proposta daquela empresa. Não é um problema, tem que estar com isso aí na cabeça. É o princípio da formalidade, do formalismo moderado. A gente não precisa ser a ferro e fogo em detalhes que não vão ter repercussão no mundo fático. Esse é o pensamento do legislador quando trouxe esse instituto aqui para a lei de licitações, e é muito útil porque as empresas tendem a errar muito em suas propostas, muito por bobagem, sabe? Esquece de colocar uma data, esquece de colocar uma informação, faz um erro de conta, faz o cálculo de um imposto de maneira equivocada. Então essas coisas a gente pode conduzir, pode ajustar, sem causar nulidade ao processo. Documentos, isso aqui também é baseado em outros princípios do nosso direito, e como, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva, a gente pode aceitar documentos autenticados pelo nosso... Não precisa ser um documento autenticado no cartório, pode ser um documento autenticado no cartório, mas não necessariamente aquele documento apresentado lá precisa ser autenticado no cartório. O empresário ele pode trazer o documento para cada um de nós, servidores públicos, traz o original, traz a cópia, a gente autentica, coloca no processo e é válido, é perfeito, é justo, é republicano. E também a Lei 14.133, ela traz lá que advogados podem fazer essa autenticação e juntar no processo. Aí o advogado declara que aquele documento é um documento válido
e assume a responsabilidade por aquela declaração dele. Se for fraudulenta, ele vai responder pela fraude, mas um advogado ele pode fazer isso, juntar um documento lá autenticado. A pessoa que não consegue vir até uma repartição pública para poder autenticar o documento ou não quer ir ao cartório e tem um advogado na empresa dele, ele pode falar para o advogado autenticar os documentos lá e não é problema, tem essa possibilidade lá na 14133. Reconhecimento de firma a gente só exige durante um processo licitatório se a gente desconfiar que tem uma fraude ali, que tem alguma inautenticidade ali naquele documento. Aí sim a gente pode, olha, em caráter de diligência, eu quero que você apresente esse documento aqui com firma reconhecida em cartório, porque a gente tem uma marca aqui que está estranha, tem uma percepção aqui que a gente não está seguro e pode sim pedir, mas, de novo, é uma exceção, a gente não precisa fazer isso. Por regra, não tem necessidade ali baseado naquele princípio da boa-fé objetiva. A gente tem que tratar as pessoas, os cidadãos, como pessoas de boa-fé que estão praticando o que é certo, estão fazendo o que é correto. Esse é o princípio. Os atos devem ser praticados preferencialmente nas nossas licitações na modalidade digital. E, de novo, preferencialmente. Dá para fazer um pregão presencial? Dá para fazer um pregão presencial. Mas, como nós dissemos lá nos princípios, a gente precisa motivar isso, porque a lei prefere o formato eletrônico, o formato digital. E esse formato que é eletrônico, é digital, ele é bom porque bom para todo mundo, é bom para o servidor, é bom para a sociedade, porque ele deixa os rastros lá registrados para auditorias, para conferências. Isso é muito positivo. Mas, a depender da circunstância, o administrador tem sim essa ferramenta para utilizar de fazer na modalidade presencial, se naquele caso em concreto ele for mais apropriado para o interesse público, para o alcance daqueles objetivos ali daquele órgão, daquela entidade pública. Hoje, com o Portal Nacional de Compras Públicas, com Compras Gov, com essas ferramentas digitais, isso é muito prático, é muito simples de ser feito, e é tudo muito auditável, é muito transparente. Então, em regra, a gente usa... absolutamente em regra a gente usa essa modalidade eletrônica. É raro hoje a gente ver um pregão presencial, muito, muito raro. Bem, formalidades gerais ainda. Plano de contratações anuais. Eu falei sobre o plano de contratações anuais, ele é uma faculdade, mas é uma boa prática, ela tem cada vez mais ele está sendo aplicado nos órgãos públicos, porque esse planejamento que é maior, ele é mais amplo, sabe? Ele está alinhado com o planejamento estratégico dos órgãos, e isso dá um caráter mais eficiente para as compras públicas. Mas é bom pontuar, porque isso pode aparecer na prova, porque que ele não é obrigatório, a lei não fala de obrigatoriedade. Fala que os órgãos podem sim fazer esse planejamento de contratações anual, e ele sai daqueles documentos de formalização de demanda, que são a tradução documental formalizada daquelas demandas percebidas por aqueles servidores que estão lá na linha de frente, que estão atuando efetivamente na prestação do serviço público. Esses detalhes sobre a publicação do PCA, que tem que estar no site oficial, e que as assinaturas ali podem ser digitais também, estão lá na 14133. A gente pode assinar todos os documentos ali pelo Gov, pelo aquele sistema de assinatura, aquela funcionalidade de assinatura digital que todos nós brasileiros temos. O empresário pode entrar lá e autenticar e assinar seus documentos, sua proposta, suas declarações, todas lá e são aceitas. Isso também pode aparecer lá na sua prova, de algum modo. Bem, esse documento, o documento de formalização de demanda, ele é aquele documento que inaugura a fase de planejamento da licitação. Ele não é necessariamente um instrumento de planejamento, ele é mais um instrumento de tradução da demanda que foi observada pelo órgão
por aquele agente público ou que foi traduzida pelo agente público, pelo funcionário público, de uma demanda que é da sociedade, como, por exemplo, a instalação de uma iluminação em algum lugar ou a correção de um pavimento que está deteriorado. Ele é aquele primeiro documento que aparece no mundo jurídico de que há uma demanda pública, uma demanda por serviços ou por bens que precisa ser atendida. Ele é o primeiro documento ali do processo licitatório, mas ele não é um documento de planejamento em si. O primeiro documento de planejamento em si, onde a gente se debruça sobre aquele problema apresentado, é o ETP. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre ele. O objetivo desse documento do DFD é traduzir a demanda pública, é escrever aquela necessidade que se precisa. É um documento bastante simples. Uma lauda, ele se resolve. É o enfermeiro que precisa substituir uma maca lá na enfermaria onde ele atua porque ela já se envelheceu. Ou é o policial que precisa substituir ou adquirir pneus para as viaturas porque já estão deteriorados. Ou é aquele servidor da prefeitura que precisa comprar uma tinta para poder fazer o reparo de um próprio. Então, esse documento ele faz essa tradução da necessidade fática. Você percebe ali e escreve lá, olha, esse meu setor aqui precisa de resmas de papel porque elas estão acabando. Ele coloca lá nesse documento que formaliza a demanda. Quem o faz é esse servidor que está lá na linha de frente. Não é um servidor que está lotado no setor de licitações. Quem faz é o servidor que está lá prestando o serviço público de fato. Aquele trabalhador, aquela trabalhadora que está lá mais próximo da sociedade, que está efetivando as suas tarefas ali do cotidiano. Tem a descrição e ele precisa descrever o que ele está precisando, qual é a necessidade que ele enxergou, e ele precisa motivar essa demanda, né? Isso tem que estar claro lá, porque todo ato público ele precisa ser motivado. Preciso de uma TV. Não basta ele colocar lá que precisa de uma TV e ponto. A TV é para quê? Para jogar videogame? A TV é para ele colocar na sala de descanso dos pacientes? A TV é para ele colocar na sala de espera para aparecer a senha lá, para atender as pessoas que estão esperando um atendimento? Isso precisa escrever. Isso precisa estar dito lá no processo, porque isso é dispêndio de recurso público, é um ato público e todo ato público, por princípio, ele deve ser motivado. E tem que escrever lá quem é o responsável por essa licitação, né? Como lá naquelas regras gerais, tem que ser assinado, tem que ter data, tem que ter local. É o primeiro passo do processo licitatório e ele é base para o ETP, que depois é base para o termo de referência, como nós veremos ali agora um pouco mais adiante. Cara, estudo técnico preliminar. Esse cara aqui, ó, ele é o fundamento de toda a licitação. Aqui é onde a gente acerta ou erra na licitação. E aí ele aparece muito lá nas provas de concurso, porque ele é um documento muito importante, ele é um documento muito presente, ele é fundamental, não tem como afastar ele, você precisa fazer ele sempre que você vai fazer uma licitação, independente de qual é a situação, até lá nas exceções lá da inexigibilidade, da dispensa, ele precisa estar presente porque ele é o documento de planejamento da compra e não existe compra pública sem planejamento. Se fizer compra pública sem planejamento, é uma compra que está errada, não devia ser feita. Ele é, de fato, o primeiro documento de planejamento da licitação, porque é nele que a gente vai analisar aquela demanda lá que o servidor do setor de ponta apresentou. A gente vai entender se aquela demanda é uma demanda que é pontual, é específica, é só daquele local, ou se ele alcança outros setores, outras seções daquele órgão. A gente vai entender se o mercado tem solução para aquilo, para aquela necessidade, e se tem mais de uma solução para aquilo, se essa solução pode ser atendida com uma compra, se essa solução pode ser atendida com um aluguel. Então, é onde a gente estuda de fato o problema e é onde a gente começa a planejar uma compra eficiente.
é o custo daquilo, quanto é que está custando aquilo no mercado, como a iniciativa privada está contratando isso, são todos elementos que estão envolvidos ali. Quando eu comprar esse negócio, eu vou ter que contratar gente para fazer manutenção depois? Essa manutenção, cara, antes de eu comprar essa coisa, eu vou ter que treinar alguém para poder usar essa coisa quando ela chegar. Vou comprar uma máquina de ressonância magnética para um hospital. Essa máquina de ressonância magnética, ela precisa de uma instalação elétrica especial, essa que eu vou comprar. Existe uma que não precisa, que já dá para instalar lá no hospital do jeito que está. Então, todos esses elementos, eles são discutidos, eles são avaliados nesse documento que é o estudo técnico preliminar. Nele tem que estar evidente, ali tem que estar caracterizado, tem que estar perfeitamente constatável o interesse público daquela compra. Eu vou comprar uma máquina de ressonância magnética. Para quê? Poxa, na minha cidade existem poucas máquinas de ressonância magnética e tem uma fila para fazer esse exame, e comprar essa máquina, eu vou reduzir a fila ou o tempo de atendimento das pessoas em 10 dias. Está aí caracterizado o interesse público. Isso precisa estar estabelecido no ETP. Ele fundamentalmente, lá na essência, no coração dele, é para falar isso. Olha, tem interesse genuíno, público e interesse público com espírito republicano nessa intenção aqui de compra que a gente está fazendo. E ele precisa, esse documento ele precisa apontar qual é a melhor solução. Aí é responsabilidade do servidor público estudar isso com carinho, com zelo, com competência para apontar para a melhor solução, para não ser uma solução que vai ser onerosa para o Estado, ou que não vai ser eficiente, ou que o Estado não vai atender aquela necessidade daquela cidade, daquelas pessoas, porque comprou a máquina de ressonância magnética, não estudou direito no estudo técnico preliminar e comprou uma máquina que não pode ser instalada no hospital. É uma máquina que vai ficar depositada lá, se deteriorando, porque não foi avaliado todas as circunstâncias lá. Ou é uma máquina de ressonância magnética que não passa na porta da sala onde vai instalar a máquina de ressonância magnética. Então são vários elementos. Poxa, mas tem que ser aquela sala, a máquina não passa, tem que estar lá no estudo técnico preliminar. Vamos comprar uma máquina de ressonância magnética. Todas elas são de dimensões grandes. Nenhuma delas cabe na sala na qual ela deve ser instalada. Antes da gente fazer essa compra, essa porta tem que ser ajustada. Isso é um elemento que tem que estar no termo de referência, tem que estar no estudo técnico preliminar, para que seja uma compra eficiente e que aquela compra atenda aquela necessidade, aquele interesse público. Esse documento ele é fundamental. Bem, ele serve de base tanto para o projeto quanto para o termo de referência, como para o projeto básico. A gente vai falar sobre eles mais adiante. Eles são congêneres, o termo de referência entre projeto básico, mas o estudo, de modo geral, nesse termo de referência, a gente já vai definir os detalhes de como aquela solução vai ser contratada já, porque já não tem mais a discussão sobre a solução, porque a gente está fazendo ela no ETP. Lá no termo de referência, a gente só vai dizer para a sociedade, a gente vai dizer para as empresas que vão participar, olha só, eu quero comprar máquina de ressonância magnética que é trifásica, que é de determinada potência, que funciona em determinado regime e que vai ser instalado naquele ambiente que tem que ter dimensões máximas de tais e tais. Isso já está definido já. A gente já sabe que é a máquina de ressonância magnética. Então lá no TR já chega muito bem delimitado e a gente só vai dizer para o mercado quais são as condições ali pelo qual ele vai nos fornecer esse bem ou serviço. Ele permite, o ETP, avaliar a viabilidade técnica e econômica daquela contratação. É nesse documento que a gente vai olhar lá, cara, preciso de uma máquina de ressonância magnética, que ela precisa produzir imagens com determinadas características, e há no mercado essa máquina ou mais de um fornecedor. Há fornecedores no mercado que atendem a essa necessidade para esse caso específico, para aquele hospital específico, para que trata aquelas doenças específicas. E essa contratação nos vai custar mais ou menos tantos reais, porque eu fui no mercado e eu vi que
economicamente no mercado ela está custando isso e nós temos capacidade econômica porque nós temos orçamento para poder fazer a aquisição. No ETP, se a gente percebe que a gente não tem capacidade financeira para fazer aquela aquisição, talvez a gente mude no nosso ETP a solução para um aluguel ou para a contratação de uma clínica que faz exames de ressonância magnética, porque a gente não tem dinheiro para comprar máquina de ressonância magnética. Pode ser também um outro aspecto. A gente estuda entre contratar clínicas para fazer o exame de ressonância magnética ou efetivamente comprar a máquina de ressonância magnética e a gente chega à conclusão de que, olha, comprar no médio ou longo prazo ou ao longo do ciclo de vida daquela máquina de ressonância magnética é mais interessante para o Estado. O Estado vai poupar recursos públicos. Ou não, pode perceber que, olha, considerando que a gente vai ter que fazer uma modificação na sala, considerando que eu vou ter que contratar uma pessoa para poder operar a máquina de ressonância magnética, considerando que eu vou ter que ter um contrato de manutenção dessa máquina por determinado tempo e que custa tantos reais por mês, considerando todos esses elementos e considerando que o exame de ressonância magnética na nossa cidade, em clínicas particulares, custa tantos reais e que a nossa demanda é de tal volume, é melhor para essa solução, nesse momento, nesse recorte temporal, contratar essas empresas, essas clínicas para poder fazer o exame, não vamos comprar. Tudo isso tem que estar estudado ali pelo servidor público que está conduzindo esse processo para apontar qual é a melhor solução para atender aquela necessidade que foi mapeada lá no documento de formalização de demanda. Bacana? Tenham isso no coração que vai ajudar pra caramba lá na resolução das provas de vocês, das questões da prova de vocês. Porque se a gente entende como a coisa funciona, qual é o espírito da coisa, a gente não precisa ser prescritivo e ficar amarrado em pequenos detalhes. A gente consegue fazer uma leitura sistêmica da coisa e que é o mais apropriado para uma prova que é de tamanha envergadura, com um conteúdo que é muito grande, para que você consiga captar ali o espírito republicano em cada uma das respostas dos itens ali e ver o que não está alinhado ao espírito republicano e poder descartar. Bem, o que tem que ter lá no estudo técnico preliminar? Isso está estabelecido lá na 14133. Ele fala para a gente que coisas são obrigatórias no estudo técnico preliminar e outras não são obrigatórias. Mas se você não colocar essas coisas que não são obrigatórias, que são adicionais, você tem que explicar por que você não colocou lá. E isso aparece nas provas da FGV. Então vamos ficar atento com isso lá. Primeiro, a descrição da necessidade que você vai pegar lá do documento de formalização de demanda. Qual é a necessidade? Qual é o problema público que a gente precisa atender? Qual é o interesse público que a gente vai alcançar? Então, essa necessidade tem que estar descrita. Preciso prover a minha comunidade com exames de ressonância magnética. Preciso prover a minha comunidade com carteiras escolares para a escola do bairro. Essa é a necessidade que vai ter que estar descrita lá no estudo técnico preliminar. Perceba, a gente não está dizendo ainda qual é o objeto que vai estar lá na licitação. A gente está dizendo qual é a necessidade. Eu preciso prover aquela determinada escola com mobiliário escolar, com carteira e cadeiras, porque as crianças precisam daquilo. Mas eu não estou dizendo que eu vou comprar essas cadeiras e carteiras, eu posso alugar essas cadeiras e carteiras. Também não necessariamente vai dizer que a gente vai até usar, pode até apontar para pegar aquela necessidade, assim, é melhor contratar a escola particular e para dar aula para aquelas crianças, porque vai ficar mais barato do que comprar um prédio, construir o prédio, colocar as crianças lá para estudar. Talvez seja uma solução que apareça no ETP até de contratar uma escola que já está fazendo esse serviço e que às vezes faz com boa qualidade e com economia de recursos. Mas aqui a gente está na descrição da necessidade, não está no objeto, na descrição do objeto ainda que vai ser comprado lá na frente, ou do serviço que vai ser contratado. As estimativas das quantidades, cara, preciso comprar ali ou contratar gente para fazer o exame de ressonância magnética. Mas qual é o volume? Quantas pessoas nessa cidade aqui fazem exames de ressonância magnética? É melhor comprar essa máquina para botar lá no hospital? É melhor comprar uma ambulância para levar as pessoas até a cidade mais próxima, que já tem uma estrutura funcionando? Qual é o volume dessa demanda? Vou comprar uma máquina de ressonância magnética que vai atender 10 pessoas por mês?
Isso é economicamente viável? Essa discussão toda vai ter que estar estabelecida ali. Qual é a estimativa de valor? Você tem que ir lá no mercado e ver, cara, eu vou comprar uma máquina de ressonância magnética, vai custar R$ 1 milhão, ou vai custar R$ 500 mil. Essa estimativa tem que estar ali, porque como é que vai estudar a possibilidade da compra ou a possibilidade de uma solução alternativa, o alinhamento com a nossa disponibilidade financeira e orçamentária, perdão, se a gente não sabe o custo daquilo lá. A justificativa, se essa compra ela vai ser parcelada ou não, a gente parcela compras, a gente secciona em pedaços menores, quando a gente entende que isso vai aumentar a competitividade. E isso tem que ser avaliado com muita calma. Às vezes, se a gente parcelar, mais empresas pequenas participam da licitação e o preço cai. Às vezes, se a gente mantiver a licitação íntegra, um item só, com a quantidade não parcelada, a gente consegue economizar dinheiro do Estado porque ganha na economia de escala. Então vai variar muito de caso para caso e isso tem que ser estudado no estudo técnico preliminar, por isso que está presente ali. Não é coisa assim, não parcelou, vai ficar mais barato. Ou não parcelou, a economia de escala vai atuar e a gente vai conseguir fazer uma compra mais eficiente. Não é tão claro assim, por isso que a gente tem que estudar isso com cuidado, com zelo, com profissionalismo no estudo técnico preliminar. No final do estudo técnico preliminar, obrigatoriamente, aqueles servidores que estão envolvidos nesse estudo técnico preliminar têm que falar, olha só, eu estudei, eu avaliei o mercado, eu vi tudo que envolvia essa compra e a melhor solução é contratar a clínica aqui para poder fazer exames de ressonância magnética. Não vale a pena para o nosso volume, para a nossa necessidade, para a nossa demanda, comprar uma máquina dessa de ressonância magnética, porque a amortização ia ser muito cara, a manutenção ia ser complicada, a gente ia ter que fazer outros contratos e o custo ia ficar mais elevado para o Estado. Então, esses são os elementos que são obrigatórios, isso tem que estar lá e essa equipe de servidores que estão envolvidos nisso tem que falar mesmo assim, olha, está aqui, é meu nome, fui eu que estudei e é isso mesmo, essa é a melhor solução. Ele assume essa responsabilidade, faz parte do encargo. E para aqueles elementos que eu vou apresentar para vocês agora, se você não apresentar, você tem que explicar por que você não apresentou, motivar lá essa sua decisão, escrever porque, olha, não apresentei esses elementos porque eles não são necessários nessa compra que eu estou fazendo agora. Adicionalmente, esses não são mais obrigatórios, mas muitos deles, você vai ver que a gente acaba usando quase todos e quase sempre. Mas um outro você deixa de utilizar, dependendo do tamanho da compra, da complexidade, uma compra mais simples, você não vai usar ele lá. Mas esses aqui não são obrigatórios e cuidado lá para não aparecer lá na prova de vocês, dizendo que, olha só, todo estudo técnico preliminar tem que ter obrigatoriamente o alinhamento ao plano de contratações anual. Porque se aparecer é uma questão que é falsa, você já marca lá e vai embora lá. Então tem que conhecer e saber que esses aqui são elementos adicionais que são dispensáveis e que você pode explicar por que você dispensou. Bem, alinhamento ao plano de contratações anuais, você tem que falar lá, você pode falar, pode manifestar, ou se você não colocar, você vai ter que explicar por que ele não está alinhado ao plano de contratações anuais. Pô, é uma demanda que surgiu agora, é uma demanda que não estava mapeada, o mundo muda, né? Nós vivemos hoje num mundo que é muito volátil, as coisas mudam rápido, esse planejamento é feito no ano anterior, esse planejamento, esse plano de contratações anuais. Então as coisas mudam às vezes em um mês, uma semana. No mesmo dia as coisas mudam, então você pode sim, tem lá como você explicar por quê. Os requisitos da contratação já podem estar aqui no estudo técnico preliminar, mas obrigatoriamente eles vão apresentar lá no termo de referência. Mas, poxa, eu quero que esse serviço seja prestado a no máximo 20 quilômetros de determinado centro da cidade. Eu quero que esse serviço, o cidadão que vai lá para poder ser atendido, ele vai ter um lanche antes do exame que ele vai fazer, ou ele vai ter um lanche depois, ou tem que ter uma sala de espera para ele poder descansar. Durante a administração do contraste do exame lá, ele tem que ser monitorado por um médico que tem que estar próximo, porque se ele tiver alergia tem que ser atendido. Lá na clínica tem que ter um protocolo lá para choque anafilático. Todos esses requisitos têm que estar estabelecidos
lá, ou aqui, a gente pode estabelecer ele já aqui no estudo técnico preliminar, ou pode deixar mais adiante lá. Quanto mais complexa a compra, mais desses elementos a gente vai usar. Imagina comprar resma de papel. E aí, em resma de papel, o requisito que a gente vai colocar lá é que elas sejam empacotadas em pacotes de 500 unidades. Eu não quero aqueles pacotinhos de 100 unidades. Não é apropriado para mim. Então, que a resma tem que ser... Que o papel tem que ser no formato A4. Aí tá aí, entra nesse elemento. Que tem que ser de cor branca. Não pode ser um papel oriundo de reciclagem. Tem que ser um papel que funciona bem na impressora laser, que não embola. Isso tudo você vai escrever aí nesses requisitos da contratação lá. Que a empresa tem que entregar em até 10 dias depois do empenho, isso é tudo requisito de contratação, ele deve estar aqui. Levantamento do mercado é justificativa técnica e econômica daquela solução que você escolheu. Poxa, eu fui no mercado, a máquina de ressonância magnética é 10 milhões de reais e a clínica aqui atende as pessoas a 300 reais por mês, aí vai demorar um século para amortizar, que a gente usa 200 ressonâncias por mês, não vale a pena comprar. Então você vai explicar de maneira técnica e econômica aquela sua decisão, se foi comprar a máquina ou se foi alugar a máquina, ou isso tem que estar estabelecido aqui no teu estudo. A descrição completa da solução, pensa só, tem coisa que é simples, e por isso que pode ser dispensado esse elemento aqui, comprar papel. É comprar papel, você vai comprar resma de papel para poder imprimir prova de criança da escola. E pronto, não tem muito o que explicar. Mas tem coisa que é mais complexa. De novo, a gente volta aí no exemplo da máquina de ressonância, que tem que fazer uma instalação, tem que abrir o tamanho da porta por onde vai passar, tem que ter um caminhão que vai levar, porque nesse hospital vai ser lá no 10º andar e o troço não entra pelo elevador, ele vai ter que chegar lá de helicóptero, lá na janela do 10º andar, onde vai ser instalado. Então, essa coisa complexa toda tem que estar descrita para não acontecer, e a gente vê até no noticiário aí de vez em quando, que comprou determinado equipamento, está largado lá num canto lá tantos anos, custou não sei quantos milhões de reais e não está servindo à sociedade. Então, essa descrição dessa solução como um todo é para evitar esse tipo de ocorrência. Quando você coloca lá que, olha só, tem que fazer uma instalação elétrica apropriada para aquilo, tem que treinar o servidor para aquilo, tem que contratar pessoas para poder operar aquele determinado bem, aquela determinada máquina lá, a gente está mitigando aqui no estudo técnico preliminar uma compra que não foi planejada adequadamente, que vai dar prejuízo para o Estado e que não vai atender uma necessidade da comunidade, do cidadão. Os resultados pretendidos em termos de economicidade, isso aqui é um elemento que pode aparecer nessas compras que são mais complexas. Se não aparecer, você tem que explicar, pô, isso aqui é simples, é papel, então não tem, esse aqui não se aplica, ou não vislumbrei uma aplicabilidade nessa compra que eu estou conduzindo. As providências prévias, tem que capacitar um servidor, eu tenho que abrir a porta lá para passar maior, eu tenho que contratar um guindaste para poder instalar o troço lá, tem que mudar a rede elétrica lá antes de instalar, isso tem que estar previsto aqui quando é uma compra dessas complexas. Qual outra contratação que eu vou ter que fazer? Eu comprei a máquina lá, uma máquina qualquer, uma máquina de fazer asfalto, você vê o quê? Comprei uma usina para minha cidade, porque a minha cidade está toda esburacada, eu vou ter que refazer uma parte gigantesca de asfalto da cidade, em vez de eu comprar o CBUQ pronto, eu vou comprar a usina, porque vai ficar mais barato e o volume vai ser muito grande. Bacana. E aí você comprou a máquina e os insumos, e o CBUQ vem da onde? Da onde vai vir o piche? Onde é que essa máquina vai ser instalada? Você tem um terreno já? Quem é que vai operar essas máquinas? A gente vai contratar uma equipe terceirizada para operar? A gente já tem servidor no nosso quadro que vai saber operar essa máquina? Ah, não, a gente já tem servidor. Esse servidor está treinado? Essas máquinas são todas iguais? A gente vai ter que contratar um curso para treinar esse servidor? Então, aqui nessas contratações correlatas, a gente estabelece todos esses elementos que vão ser conectados a essa compra principal para que ela funcione. Os impactos ambientais e as medidas mitigadoras. Cara, eu comprei uma máquina de CBUQ que ela funciona a óleo diesel. Eu vou exigir que essa máquina use biodiesel, porque eu vou usar um combustível que tem uma porção mais
atrelada à responsabilidade ambiental, eu vou usar uma máquina que foi produzida com um impacto, com a pegada de carbono menor, que tem uma certificação nesse sentido. Isso aqui tem que estar descrito lá, a gente tem que, no nosso estudo, levar em consideração, ter isso em mente, que esses impactos ambientais que são causados, eles precisam ser mitigados. E nós do Estado, a gente que está atuando na administração pública, a gente tem um volume gigantesco e esses aspectos têm que ser avaliados, tanto de compras grandes como das pequenas. Poxa, o exemplo lá do mobiliário para a escola. Eu quero que eles venham com o mínimo de embalagem possível. Porque depois que sai lá, que eu desembalo aquilo, vai tudo vir um monte de lixo que eu vou ter que levar para um processo de reciclagem. Não, então eu quero que já venham com menos embalagem possível. Se puder não vir embalado, é melhor ainda, porque eu quero mitigar ali as pegadas ambientais que o nosso órgão vai deixar. Ou então eu vou comprar veículos automotores que funcionam com etanol, porque é um combustível que tem uma pegada de carbono muito menor do que a gasolina ou do que o óleo diesel. E o meu órgão, ele tem um programa de responsabilidade ambiental que impõe que as nossas emissões de CO2 sejam diminuídas até determinado patamar. Então a gente coloca isso aqui nesse elemento aqui. E outra obrigatoriedade, esse aqui, ó, eu preciso comparar. Ele aparece aqui, mas isso aqui, ele aparece mais na frente na 14133, lá embaixo, acho que é artigo, eu acho que é no 44, depois eu deixo para vocês aqui nos comentários, ou 47, não me lembro bem. Isso aqui é uma obrigação, além de estar aqui no estudo técnico preliminar, a gente tem que se manifestar sobre isso, e se não se manifestar tem que explicar, mas eu preciso, sempre que é possível alugar ou comprar determinado bem, eu preciso fazer essa avaliação. Poxa, eu vou comprar veículos lá para minha prefeitura. Quanto que é um Corolla Cross hoje? É 180 mil reais para comprar. Quanto que é para alugar um Corolla Cross por mês para atividade do Estado? Vai custar, sei lá, 4 mil reais por mês. Então vai me custar 4 mil reais por mês, então em um ano eu vou gastar ali 48 mil reais. Então, em 3 anos, esse carro vai ficar... amortizaria todo o custo desse carro em 3 anos. É mais interessante comprar mesmo, porque eu vou ter que despender esse tanto de dinheiro de uma vez só, e do outro, o dinheiro de 3 anos daqui para frente, e do outro jeito eu vou despender só o dinheiro do aluguel desse mês. E aí pode ser que no final do ano eu nem precise mais do aluguel desse carro. Essa é uma avaliação que pode ser feita. Mas para um outro órgão, talvez, poxa, um órgão que usa sempre automóveis. Não tem como ele não usar automóveis. Ele vai usar, nos próximos 100 anos, ele vai usar automóveis na atividade dele. E aí eu vou comprar um carro que a amortização é em 2 anos. Poxa, não, esse carro aqui, em 2 anos, se eu alugar ele, em 2 anos eu pagaria o carro. Mas esse carro aqui vai durar 5 anos aqui no órgão. Então talvez, nesse caso, seja melhor eu comprar o carro e não alugar o carro. Então essa avaliação toda, ela ocorre na sede do estudo técnico preliminar. Bem... Como isso tem caído aí na FGV, como tem caído nas provas da banca do concurso que vocês vão realizar aí. Vamos lá. Ó. FGV agora de 2024, concurso do DataPrev. A Lei 14.133 estabelece que o estudo técnico preliminar é um documento essencial no processo de contratação pública. É essencial, não tem como fazer compra pública sem ter um ETP. Poxa, e a dispensa? Tem que ter ETP. A elegibilidade? Tem que ter ETP. Até para você falar lá, é no ETP que você vai falar bem assim, ó, é inexigível essa licitação. Não tem outro bem que atende a essas necessidades do Estado aqui. E eu vi aqui, quando eu fui fazer o estudo no ETP, eu percebi que essa é a realidade do mercado. Só tem uma empresa que fornece a máquina de ressonância magnética específica para o hospital de câncer da criança lá de determinada cidade, que tem uma imagem que para tratar uma especificidade de uma doença que está acometendo as crianças, tem que ser só aquela máquina, ela tem patente, ela tem uma tecnologia específica, é só ela, não tem como fazer licitação, é inexigível.
Então, ele é fundamental em qualquer circunstância. Vai fazer pregão? Tem ATP. Vai fazer dispensa? Tem ATP. Vai fazer um INEX? Tem ATP. Tudo tem ATP. É um documento essencial, tá certinho, no processo de contratação pública, servindo como base para justificar a necessidade da contratação e orientar o termo de referência. Ele já deu aqui um monte de informação importante para a gente. Já está falando que o termo de referência vem depois, que ele é o que orienta a sua elaboração. Sobre o papel da ETP na licitação, é correto afirmar que deve incluir apenas o orçamento detalhado da contratação, sendo dispensável em contratações emergenciais. Negativo. Ele jamais é dispensável. Nunca é dispensável. Então está errado aqui. E deve incluir apenas o orçamento detalhado. Cara, sempre que aparece apenas ou todos na tua prova, a chance de ser errada é altíssima, viu? Então essa aqui não é, absolutamente essa aqui está errada. É uma questão falsa. É opcional e utilizada apenas, já esquece, não precisa nem ler o resto, mas vamos lá. Em caso de contratos de longo prazo com fornecedores internacionais, não tem nada a ver, é falsa também. Ele não é opcional e não tem nada sobre fornecedores internacionais para dispensa na lei, não fala nada sobre isso. Fornece dados técnicos sobre o objeto da contratação, fundamentando sua necessidade e viabilidade, e deve ser elaborado antes da confecção do termo de referência. Ó, alinhadinho com o que está lá em cima ali. Essa aqui, ela é a verdadeira, mas vamos olhar as outras aqui. Essa aqui é verdadeira, o pessoal tem uma verdadeira, né? As outras vão estar falsas. A não ser que eu tenha perdido algum detalhe nela aqui, mas vamos lá. É utilizada apenas já é outra dessas palavras que tome muito cuidado quando aparecer na tua prova. Já é a pessoa que elaborou a questão te dando a dica. Ó, não perde tempo com isso não, vai embora. Para definir o cronograma de execução do contrato, sem a necessidade de outros detalhes técnicos. Olha, toda errada ela. Deve ser elaborado pelo fornecedor vencedor. Não, cara, não. Isso aqui a gente está na fase interna, não tem nem quem venceu. Em absolutamente não. Então a correta é essa aqui. Vamos para mais uma. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, agora de 2024. Em relação ao processo de licitação para a contratação de uma obra hospitalar da rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, analise as afirmativas a seguir. A equipe de planejamento da contratação deve realizar o estudo técnico preliminar, avaliação de riscos da contratação e o projeto básico para a seleção da contratada. Bacana, tem sim, ela deve. Não é conveniente que a gestão e a fiscalização do contrato seja realizada por profissionais que tenham participado da equipe de planejamento. Olha só, aqui, ó, isso aqui é para nos confundir lá na hora da feitura da prova. Lembra do princípio lá da segregação de funções? Que não é bom que um servidor que esteja em mais de uma função? Não é bom. Mas isso não é uma vedação. A conveniência aqui a gente vai avaliar em cada uma das circunstâncias em concreto. Existem situações que são compras muito complexas que você quer sim que aquele servidor que é o detentor de um notório saber, ele esteja na equipe de planejamento e ele esteja lá na fiscalização, lá na frente do contrato, porque isso é bom para o contrato. Se o servidor está na equipe de planejamento porque ele é um expert naquilo. Você tira aquele servidor depois que contratou, fez um bom trabalho, contratou a coisa adequada àquele interesse público que precisa ser atendido. E aí você coloca, e você não tem no seu quadro um outro servidor com essa competência técnica, e você coloca um servidor que não está apropriadamente treinado, pode ser ou habituado com aquela atividade, ou com aquele produto, com aquele objeto, essa execução pode ser muito comprometida. Então, essa conveniência vai depender no caso concreto, tem que avaliar. É um princípio que é nosso norteador, mas ele não é absoluto, porque existem outros princípios envolvidos, como o da eficiência. Então, precisa ser avaliado. Então, essa aqui ela não é uma questão que precisa estar... que essa aqui não é verdadeira, não. Essa aqui é estranha, ela. A equipe de planejamento deve se realizar estudo técnico preliminar. Isso aqui é certa, é verdadeira, não é falsa, não. É isso aqui mesmo, é verdadeiro.
A equipe de fiscalização deve ser de pelo menos 4 membros. Não, isso aqui não tem nada disso aqui não. Pode ser um membro só, viu? A gente vai falar isso mais adiante lá. Eu trouxe essa aqui só para trazer para vocês aqui sobre como cai lá na prova, quando ele está falando dessas características gerais, não só do termo de estudo técnico preliminar, mas dessa responsabilidade de fazer estudo técnico preliminar, avaliar riscos e fazer projeto básico para seleção da contratada, que são a fase interna ali, aquela primeira fase de planejamento lá. Então, a verdadeira aqui seria apenas está correto o que se afirma apenas aqui no 1. O resto ali está errado. Bem, uma instituição, essa aqui é de novo, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2024, uma instituição federal está em processo de modernização do seu sistema de informações e necessita adquirir novos servidores de alta capacidade. O setor de TI realizou estudos preliminares, o estudo técnico preliminar, e definiu especificações técnicas detalhadas que apenas, olha só aqui, começou a informação importante, apenas uma marca específica de servidores atende. Lembra quando eu te falei que tem que fazer estudo técnico preliminar? Sempre tem que fazer? Aqui, essa equipe de planejamento adequadamente percebeu, durante o estudo técnico preliminar, que só tem uma empresa que pode atender aquela demanda. E como nós já estudamos das aulas anteriores, se só tem uma empresa que pode atender a demanda, não tem como haver competição. E se não tem como haver competição, não tem licitação, é inexigível a licitação. Se a licitação é inexigível, vamos ver, vai aparecer isso aqui embaixo. Considerando que a Lei 14.133, o setor de compras, para aquisição desses servidores, deve realizar a licitação na modalidade de concorrência. Cara, como é que vai ter concorrência? Não tem, só tem uma empresa que vai atender. Está errado isso aqui, não é ela. Efetuar uma dispensa de licitação, não é um caso de dispensa de licitação. Lembra lá, a dispensa de licitação é uma discricionariedade do administrador público. São situações específicas que estão lá no rol que é taxativo, que há possibilidade de concorrência, mas pela conveniência, pela oportunidade, a gente pode decidir não fazer a licitação porque a gente acredita que é o melhor caminho para atender aquela demanda, é mais prático, é mais célere e está alinhado aos princípios da administração pública. Então, não é uma dispensa porque é impossível haver concorrência, uma vez que a especificação detalhada restringe a aquisição de uma marca caracterizando fornecedor exclusivo. Não é esse caso aqui não, né? Está errada também. Proceder com a inexigibilidade de licitação, vamos ver se ele está, é isso aqui, mas vamos ver se o que ele explica depois está correto também, né? Pode estar errado. Tem que tomar cuidado para a gente não ser afobado lá na hora da prova e pegar ele fala assim, não, é inexigibilidade, mas por um motivo errado. Aí a questão está errada do mesmo jeito. Devido à especificação técnica que justifica a escolha de uma única marca, evitando competição. É isso aqui, tá certinho. Essa aqui tá verdadeira. Essa aqui é a questão verdadeira. Mas vamos passar pelas outras aqui, ver se a gente consegue aprender mais alguma coisa aqui. Solicitar autorização judicial, não existe isso aqui. Isso aqui não existe. São esferas que são autônomas. A justiça depois, ela pode avaliar os processos, se enxergar alguma coisa, ela pode mandar suspender. Mas esse ato administrativo aqui, o administrador o faz sem precisar pedir autorização para a justiça. Para adquirir diretamente do fornecedor, sem a necessidade de licitação, dado o caráter exclusivo da especificação. Não existe isso aqui não. A gente percebeu que só tem um fornecedor, a lei já nos autoriza a fazer uma inexigibilidade. Essa aqui está errada também. Realizar um pregão eletrônico. Pregão eletrônico é competição com lances sucessivos. Lá, o que há de mais competitivo é um pregão. Então, não tem como. Com indicação de marca no edital para garantir a compatibilidade com o sistema atual da instituição. Até daria para indicar a marca em um pregão se a gente soubesse que tem mais de uma empresa que fornece aquela marca. Não é o caso aqui. E aí é uma outra situação, a situação daquela exceção onde a gente pode apontar marca. A regra, não pode falar de marca. Exceção num pregão, numa competição, exceção bem explicado, bem motivado, a gente pode comprar determinada marca, por exemplo, porque todo parque de manutenção daquele determinado órgão já tem estoque de peças para aquela marca, todos os servidores já estão acostumados e treinados para usar aquela ferramenta daquela marca,
E se a gente comprar uma marca diferente agora, a gente vai ter que treinar todo mundo de novo, vai ter que mudar, comprar as ferramentas de fazer manutenção de novo. E isso vai ficar muito mais caro do que comprar essa meia dúzia de coisas que já de um determinado marca, e diferente daquela que já é o padrão do órgão. Tá, joia? Vamos para a próxima aqui. Secretaria Estadual, não sei do que é essa secretaria, lá do Mato Grosso. A definição do objeto para o atendimento de uma necessidade na fase preparatória, que é essa fase de planejamento do processo licitatório, pode ser realizada por meio de memorial descritivo, tem nada disso lá, anteprojeto, tem nada disso lá, justificativa para aquisição, tem nada disso na lei, estudo técnico preliminar. Essa aqui é uma bem dada, né? Quando você vê essa aqui lá na prova, tu vai marcar e vai embora. Vamos lá, ó. A Agência de Saneamento do Rio Grande do Sul. A Lei Federal 14.133 estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos no âmbito da administração pública direta, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Assinale a alternativa que apresenta uma exigência prevista na 14.133 em relação ao planejamento das contratações públicas. Olha, estamos falando da fase interna, aqui, né, daquela fase preparatória, onde a gente tem aqueles documentos todos que a gente já falou aqui, estudo técnico preliminar, termo de referência, DFD, mapa de risco. A gente está falando desse pedaço antes da publicação do edital. Vamos lá. Ele está perguntando para mim o que assinado que apresenta exigência prevista na lei. Permitir a realização de compras públicas sem planejamento. Não, acabou. Não tem compra pública sem planejamento de espécie nenhuma. Bota isso aí, marca isso bem firme, porque pode aparecer lá na prova desse jeito aqui, ó. Então, não, sem planejamento não existe compra pública de acordo com a lei. Tem compra pública ilegal feita sem planejamento. Então, não, essa aqui é bem errada. Dizima as exigências de critérios de julgamento. Cara, até o termo é ruim, né? Dizimar. Permitindo a escolha livre por parte... Olha só, lembra lá quando eu falo que você tem que dominar os princípios? E se você tiver com a lupa do princípio ligada, você já vai saber, pô, isso aqui não é razoável, um troço desse. Como assim, escolha livre por parte da administração? E o princípio da concorrência, o princípio da impessoalidade, como é que fica se o cara pode ir lá e escolher um especificamente? Não tá errado não aqui, isso aqui bem errado. Exigir que as contratações públicas sejam precedidas de planejamento formal, começou bem, com elaboração de estudo técnico preliminar, tá bem aqui no meio, e termo de referência ao projeto básico. Perfeito, essa aqui tá correta. Mas vamos ver as próximas aqui, ó. Essa aqui tá certinha. Revogar a obrigatoriedade de transparência, princípios. Como assim, cara? Transparência e publicidade é princípio. Todo ato público deve ser transparente, deve ser motivado, tem que ser publicado. Então, essa aqui está errada aqui, ó. Dispensada a publicidade dos atos administrativos. É bom quando o cara quer mostrar que está bem errada, sabe? Ó, essa aqui não é de jeito nenhum. Procurem outra que essa não é. Limitar a obrigatoriedade do planejamento a contratações acima de determinado valor financeiro. Limitar a obrigatoriedade de planejamento? Não faz o menor sentido, também está errada. Tá joia? Vamos para a próxima aqui. Controladoria Geral do município de Belo Horizonte. Caso o município de Belo Horizonte deseje realizar a alocação de um bem imóvel para que o funcionamento de um determinado órgão administrativo que realizará atendimento ao público, a fim de melhor atender às necessidades da coletividade, à luz do disposto na Lei 14.133, é correto afirmar. Bom, os caras vão alugar um prédio lá, vamos entender o que ele está trazendo aqui para a gente. Os ditames da mencionada norma não são aplicáveis para a contratação. É sim, qualquer contratação, a 14.133, contratação pública, ela é almejada. Olha, aqui ainda fica pior no final, né? A alocação se submete exclusivamente a normas de direito privado? Não faz o menor sentido. A licitação será dispensável nas hipóteses de locação de bem cujas características de instalação e localização tornem necessária a sua escolha,
desde que atendidos os demais requisitos legais. Olha só o que esse cara aqui fez. Esse cara aqui está tentando pegar o cara que estudou um pouco, mas que ele não, mas que ele está desatento. Esse aqui é sim uma daquelas hipóteses que está lá claramente estabelecidas na lei para a inegibilidade de licitação. E lembrando de novo lá dos princípios, que eu gosto que vocês estejam com essas ideias gerais na cabeça o tempo todo, quando a gente está falando de uma dispensa, é porque existe a possibilidade de competir, mas o Estado decide, o administrador decide não fazer a licitação, estando dentro daquele rol taxativo, porque é mais conveniente, é mais oportuno. Quando a gente está falando aqui de inegibilidade, é quando não tem essa possibilidade de competição. E o cara já está dizendo aqui, ó, que as características da instalação daquele imóvel tornam ele necessário a sua escolha. Então, não é aquele imóvel, lembra? A gente discutiu sobre hipótese semelhante a essa aqui. É aquele imóvel lá, não tem outro imóvel que vai servir naquele tempo, naquele momento, naquela cidade. Aquele imóvel é o único que dá para a gente instalar um hospital nos próximos meses. A gente está passando por um processo de pandemia e não vai dar para construir um outro hospital, e todos os outros hospitais estão ocupados na cidade por todos os outros edifícios com características hospitalares estão ocupados por outros hospitais. Então tem que ser aquele prédio. Se tem que ser aquele prédio, não tem como haver concorrência. Não havendo concorrência, inegibilidade. Ele trouxe aqui o texto da lei, que está bem bonitinho, mas dizendo que a licitação é dispensável. Não é errado, ela é inexigível. Se houver a possibilidade de compra ou de locação do bem pretendido, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e benefícios de cada opção com a indicação da alternativa mais vantajosa. Perfeito isso aqui. É isso aí. É no estudo técnico preliminar que a gente decide, ver o que é mais econômico, o que está mais alinhado com o interesse do Estado. Esse é o espírito. Então, pô, dá para comprar ou alugar? Dá para comprar ou alugar. E eu estou contratando porque eu estou num período de pandemia, esse prédio. E esse prédio, essa pandemia, se Deus nos permitir, vai acabar rápido, vai acabar nos próximos 6 meses. A expectativa é que ela dure 1 ano. E eu não preciso desse prédio por 10 anos, eu só preciso de 1 ano. Então eu vou decidir alugar, eu motivo isso, escrevo isso lá no meu estudo técnico preliminar e faço a opção lá, digo que é mais viável a locação dele lá. Então essa questão está muito boa, mas esse item está muito bem escrito, está corretinho, mas vamos ver aqui o último item aqui, o item D, para ver se a gente consegue aprender alguma coisa aqui nele. Ainda que exista mais de um bem que atenda ao interesse da administração, há necessidade apenas de uma... Opa! Aqui já mudou, tem mais de um bem. Se tem mais de um bem, tem como haver competição, já não é inegibilidade. Mas vamos ver o que ele está falando mais aqui. Há necessidade apenas de uma avaliação prévia, na medida que a licitação é dispensada para alocação. Não é. E aqui está sendo objetivo. A licitação é dispensada para alocação. Não é. A licitação ela não é dispensada, não tem hipótese lá. Se tu for alugar coisas, você pode dispensar a licitação. Isso não existe, não. Existem outras hipóteses e lá é um rol taxativo. Lembra? Na dispensa de licitação, o rol é taxativo. Na inegibilidade, nós temos vários exemplos lá, mas pode haver outras circunstâncias. O legislador deixou aberto. Lá na dispensa, não. Na dispensa é aquele ponto e acabou. Então, não existe essa dispensa de licitação para locação. Diante da discricionalidade assegurada, não tem discricionalidade assegurada para isso. Então, isso aqui está bem errada. Vamos lá. Cara, sobre esse tema aqui para a tua prova lá, bota na cabeça. Planejamento é obrigatório, pode aparecer lá e dizer que ele é dispensado em alguma circunstância, como vocês perceberam aqui em algumas dessas questões. Não é dispensado. O planejamento é obrigatório em qualquer compra pública. Essa fase preparatória, ela é obrigatória. Mas vai ser uma dispensa, mas é obrigatório. Vai ser uma inex, é mais obrigatório ainda. No meu ponto de vista, quando eu estou conduzindo meus processos licitatórios, que vem falar sobre inegibilidade, pensando que é uma coisa que é mais simples e que vai ser mais rápido, eu fico com os meus 2 pés atrás. Ali é que a gente tem que ter muito mais zelo, porque a gente está navegando num ambiente que é exceção da regra. Então a gente tem que tomar cuidado. Planejamento é obrigatório para tudo. Bota isso aí na tua cabeça.
Apareceu lá na prova qualquer coisa falando que o planejamento está dispensado nessa circunstância, esquece, deixa esse troço para lá. O DFD, ele aponta aquela necessidade a ser atendida pelo órgão. O DFD ele não fala o que você vai comprar, ele está falando a dor. O DFD está te trazendo o que o órgão está precisando, o que aquela comunidade está precisando, o que precisa ser atendido. Lá no ETP, a gente vai estudar para definir como aquela necessidade vai ser atendida. Vamos comprar? Vamos alugar? Vamos contratar a clínica que já está lá na cidade prestando aquele serviço? Vamos comprar o equipamento e treinar uma equipe? É nesse momento que a gente vai definir como vai ser atendida aquela necessidade. A fase interna, que é a primeira fase da licitação, é o planejamento. Lá é onde a gente tem que gastar essa energia mais densa sobre planejamento, sobre como vai comprar, sobre o que vai comprar, sobre o que é melhor, o que não é, se vai atender ou se não vai atender a demanda pública, se aquele bem que vai ser comprado efetivamente vai entrar em operação nessa fase de planejamento. A fase externa ela é uma fase mais procedimental. Então guarda isso na cabeça. Fase interna é planejamento, fase externa ela é mais procedimental. Como assim procedimental? Cara, lá é que vou pegar a proposta, vou dar um prazo de tanto tempo, a gente vai conferir uma proposta com a outra, vai conferir se os documentos de habilitação estão lá, vai dar o tempo de recurso, a gente vai ver isso amanhã, eu vou gravar uma outra aula amanhã, que a gente já começa a entrar nesses elementos e vocês vão perceber. É bom guardar essa sequência da licitação de modo geral. A gente já falou lá no início dela, lá, mas tenta gravar isso aqui, porque pode aparecer lá para você não se confundir. A sequência sempre é, primeiro, a demanda, o DFD, depois o estudo técnico preliminar, depois o termo de referência, a gente vai falar amanhã sobre o termo de referência. Depois o edital, aí começa aqui no edital, começa a fase externa. As empresas apresentam as propostas, o pregoeiro julga as propostas, depois ele habilita aquela empresa que está classificada em primeiro lugar, faz a habilitação dela. Depois ele julga os recursos dessa empresa, ele julga, e se acontecer um pedido de reavaliação daquele julgamento dele, a autoridade superior a ele vai lá e faz o julgamento em segundo grau desse recurso. Depois essa mesma autoridade ela faz a adjudicação, que é pegar aquele objeto e falar que aquela empresa venceu. Falar assim, ó, tu que venceu esse objeto. E depois que ele falou que a empresa A venceu o objeto, venceu esse objeto de contratação, é você que vai poder contratar numa etapa posterior com a administração, ele homologa o processo todo. A homologação ela é global do processo. Quando ele homologa, ele estudou todo o processo, ele está validando todo o processo, ele está falando tudo que o pregoeiro fez, tudo que a equipe de planejamento fez, tudo que foi construído ao longo desse caminhar aqui está de acordo com a lei. E aí acabou aqui o processo licitatório. A gente entra numa fase que é uma fase de execução contratual, mas que já não é mais uma licitação em si. Tá, joia? Meus amigos, eu espero que seja útil essa aula para vocês aí. Estou fazendo com bastante carinho isso aqui para vocês. E fica aí mais uma vez um grande abraço. E amanhã eu gravo mais uma aula dessas. Amanhã a gente vai falar sobre o termo de referência, mais alguns detalhes, mais algumas coisas. Mas espero que todos fiquem bem, que fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus os abençoe.